Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, expressar minha alegria de estar aqui na casa de Deus para, juntos em adoração, em oração, louvarmos ao Senhor e também recebermos da parte dEle a edificação para o nosso coração por meio da exposição da sua palavra. Eu quero primeiramente perguntar aos irmãos se vocês têm boa memória. Se você consegue se lembrar do dia 1º de janeiro de 2010, há um ano atrás. Muitas promessas, muitas perspectivas, muitos projetos, resignações, mudanças, compromissos. Como foi esse dia para você? O que é que você consegue trazer hoje à lembrança? Bom, vou ter que adiantar a minha ilustração, mas, Caterine, espera um pouquinho. Eu me lembro muito bem. Na verdade, eu não lembrava de nada em absoluto, porque Felipe estava prestes a nascer. E toda a motivação, toda a empolgação, toda a preocupação convergiam para esse momento novo na nossa vida, na nossa família. Então não teve no dia 1º de janeiro muitas projeções, projetos e compromissos e decisões. Havia todo um cuidado, se vai nascer hoje ou amanhã, que dia vai nascer. Pois bem, eu quero convidar a Caterine e o Pedrinho para trazerem o Felipe aqui à frente, porque amanhã ele completará um ano de vida. Amanhã é o seu primeiro aniversário e eu convido a fazer isso com a licença de todos vocês, porque eu quero falar sobre uma perspectiva de futuro na nossa vida, neste primeiro domingo do ano. E esse primeiro ano serviu apenas para nos mostrar que nós somos bem menores do que ele, incapazes e totalmente dependentes, e muito mais do que ele. Precisamos buscar algo que fundamente, que baseie a plataforma da nossa vida e que nos dê uma perspectiva de futuro. Um ano é tempo suficiente para mostrar que nós não controlamos a história, nós não controlamos o tempo e que nós somos muito inexperientes na questão da vida. Pois bem, eu quero orar pelo seu aniversário, por esse primeiro ano de vida, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, né? E em seguida trazer uma palavra para vocês. Eu vou ficar daqui de cima, gostaria muito de estar ali do lado dele, mas para aproveitar depois a continuidade deste momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque todos nós somos como crianças em teus braços, totalmente dependentes, totalmente carentes, inexperientes, cheios de inseguranças e medos quanto ao futuro, mas o Senhor nos acolhe e nos ampara. O Senhor nos faz perceber que em todo o tempo há alguém que cuida de nós, que dá continuidade aos nossos dias, que firma os nossos passos, que faz com que cresçamos em conhecimento, que faz com que cresçamos na Tua presença, saudáveis espiritualmente. E nesse momento eu te dou graças pela vida do Felipe, pela minha casa, por esta bênção que o Senhor nos enriquece, pelo primeiro ano de vida do meu filho. E nós nos alegramos porque temos visto a Tua mão bondosa, benigna, majestosa, conduzindo os nossos passos. Perdoa os nossos erros, a nossa inexperiência, as nossas precipitações, os nossos medos. Mas, acima de tudo, Deus, preserva a nossa fé, porque queremos andar sempre contigo. E é isso que alegra o nosso coração, porque sabemos que Ele é filho da aliança, filho da promessa. E nós lançamos, ó Deus, em nosso coração esta plena certeza e convicção de que o Senhor conduzirá os seus passos. Abençoa a vida de Caterine, de Pedrinho, a minha, a toda a igreja, a nossa família, que nos acolhe e nos recebe, que são exemplos, referências, são braços que nos abraçam, são pessoas que nos acolhem. Muito obrigado por tudo. Nós te rendemos graças, orando em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, senhor Felipe. Muito obrigado. E você? Qual é a sua perspectiva de futuro? Qual é a base de suas certezas e convicções que movem a sua caminhada neste primeiro domingo do ano? Quando hoje nós podemos agora, concentrados de uma outra forma, pensar no futuro. Mas eu costumo pensar a respeito do tempo, fazendo as minhas filosofias, que o tempo é uma coisa que nós não conseguimos dominar. O passado já não detemos, já não retemos, passou.
Os instantes se vão de uma forma muito veloz e nós não conseguimos retê-los. Da mesma forma, o futuro que nos assombra muitas vezes, se agigantando diante de nós, é um tempo que nunca chega, porque sempre será futuro. Então, o nosso tempo é o tempo presente. Mas parece que nós não conseguimos viver muito bem nesse tempo, porque parece que para muitos ele não existe. Porque constantemente ele está na transição do que é passado e do que é futuro, do que é futuro e do que é passado. E nós nos esquecemos que o presente existe. E esse é o tempo das decisões, esse é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo que determina o passado e o futuro. Esse é o tempo de você tomar decisões. Hoje é o dia de você determinar em que passos firmarão a sua caminhada. Quais são os passos que firmarão a sua caminhada? E eu quero então pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 33. O livro de Êxodo, capítulo 33. Mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo. E o versículo que eu quero utilizar como tema, como o versículo que marcará a decisão que pode pautar a sua caminhada, é o versículo de número 15 deste capítulo, que diz assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Eu quero sugerir, quero exortar, quero apresentar em nome de Jesus este versículo como o versículo que você deve abraçar, que você deve meditar e que você deve proclamar diante do futuro que nos aguarda para este ano de 2011. Que essa também seja a sua palavra e oração diante de Deus. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Meus queridos irmãos, se você não pode fazer essa oração, quero dizer que o ano de 2011 será muito assustador para a sua vida. Porque pelas experiências passadas temos tido anos muito difíceis. Cada vez mais as notícias, os acontecimentos têm nos assustado, têm nos deixado completamente impotentes diante da fragilidade humana e de tragédias que tomam proporções tais que nós não conseguimos dominá-las. Então, se você não tem como fazer esta oração, eu não sei como será o seu ano de 2011. Mas vamos pensar porque o que levou Moisés a fazer esta declaração e qual o significado dele para a vida de Moisés e para a vida daqueles que têm um futuro a caminhar, uma perspectiva a cumprir. Esse capítulo de número 33 está inserido em um contexto em que Moisés fora chamado ao Monte Sinai para receber de Deus a manifestação da sua lei. Desde o capítulo 20, Deus separou Moisés para apresentar ao seu povo a sua vontade expressa, perfeita, que conduz o povo à presença de um Deus santo. A maneira pela qual eu e você, ou todo o seu povo, no caso, o povo de Israel, deveria andar para andar com Deus. Os requisitos necessários para que os homens permaneçam vivos diante de um Deus santo, de um Deus perfeito, cujos olhos não podem ver o mal. E esta lei, então, é ditada a Moisés e todo o povo tem a oportunidade de escutá-la. Em seguida, Deus estabelece uma série de prescrições para as quais Moisés deveria construir o tabernáculo. Um sinal, uma evidência da presença de Deus entre o seu povo. Este é o povo que saíra da terra do Egito. Este é o povo que descende de Abraão, um homem que andou peregrino na terra, mas confiado em uma promessa. Saiu da sua casa, da casa da sua parentela, e caminhou para uma terra onde Deus haveria de lhe mostrar. E assim é a tônica da vida do povo de Israel. É um povo peregrino, um povo que anda aguardando a promessa. E até então, aquele momento, Deus estava conduzindo na história os passos necessários para que, de fato, Israel fosse um povo que recebesse a concretização da promessa. E desde que saíra do Egito e estava encaminhando-se pelo deserto, Deus estava ensinando o povo, educando o povo, para então, na concretização da promessa, ser um povo que responderia pelo nome do povo de Deus, o Israel de Deus.
E então, o tabernáculo seria a presença de Deus entre o seu povo, um momento determinante na história de Israel. E então, se sucedem em vários versículos as prescrições de Deus para a construção do tabernáculo. Cada elemento que comporia aquele conjunto de construção. Um tabernáculo que seria colocado no meio da congregação, ou seja, dentro do povo de Israel. Então, no caminhar deste diálogo entre Deus e Moisés, Deus diz para Moisés: olha, volta, porque o povo está em pecado. O povo construiu para si um bezerro de ouro e está adorando a este bezerro. O povo está quebrando os primeiros princípios da minha lei. Estão colocando diante dele outros deuses, que não sou eu, o Deus que o tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor. E agora este povo construiu para si um bezerro de ouro, a projeção de suas intenções carnais, a projeção de sua natureza pecaminosa, a projeção dos seus desejos, da sua sensualidade, foram lançados agora sobre um objeto, sobre alguém que simboliza um Deus, sobre alguma coisa em que os homens mesmo construíram, e agora são dominados e dominam um objeto feito por eles mesmos, aqueles a quem eles adoram. E então vem a narrativa da construção do bezerro de ouro. O povo indignou-se pela demora de Moisés e pede a Arão que tome providências e que crie para ele deuses que os conduzam, porque Moisés, que representava o Deus que o tirara do Egito, não estava entre eles. E Arão, então, condescendente, faz com que esta imagem se configure. Ele então pede que aquelas pessoas tragam seus penduricalhos de ouro, seus brincos e tudo mais, e a partir deles constrói esta imagem. E esta imagem então é adorada como um Deus. Os estudiosos dizem que aquela projeção, na verdade, representava para o povo o próprio Senhor. Talvez uma desculpa de Arão para mostrar a sua fraqueza, a sua condescendência quando ele é exortado por Moisés. Mas o fato é que eles idolatravam aquele animal. O seu coração estava direcionado para aquele animal. E diz aqui o texto que quando Moisés desce, ele encontra um povo completamente desgovernado. Uma expressão correlata: o povo estava andando nu, completamente entregue às suas paixões. Um festival, desculpe a expressão, um bacanal de sensualidade, de idolatria e de impurezas sexuais, inclusive. Aquele acampamento estava completamente desgovernado e os homens estavam entregues às suas paixões, ainda que estivessem fazendo isso como resposta a um ato religioso, a um ato de adoração. E aqui já fica uma grave advertência de que Deus é quem diz como deve ser adorado. Nós não podemos adorar a Deus a partir das nossas projeções pessoais e particulares, a partir dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas próprias convicções, mas nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque assim são os adoradores que Deus procura, aqueles que recebem de Deus as suas prescrições e o adoram na resposta da obediência, como Deus deve ser adorado. Então aqui fica o resultado de quando os homens tentam adorar a Deus do seu próprio jeito, com as suas próprias confabulações e construções. Aquele povo se entregou à sua pecaminosidade, e aquilo provocou de Moisés, como era manso, a ira profunda da perspectiva da quebra da lei, do povo quebrar a lei, a aliança com Deus, de obediência e de temor. Então o capítulo 33... é o capítulo que sucede a este contexto. Nos versos 30, Moisés diz: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara.
Moisés intercede pelo povo. E nós entendemos, meus queridos irmãos, que Moisés se apresenta como um tipo de Cristo, o intercessor entre Deus e os homens. E a veemência da sua intercessão, expondo a sua própria vida em risco de morte, era exatamente o sinal de que haveria alguém que se colocaria entre Deus e os homens, expondo a própria vida como propiciação pelo pecado do povo. Por isso que Moisés prefigura o próprio Cristo que haveria de vir, o nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E no capítulo 33, então, é o texto que nós queremos trabalhar nesta noite, para que nós marquemos esse início de ano. Moisés, então, vai conversar com o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Até aí tudo bem. Deus é o Deus que jurou por si mesmo que haveria de cumprir esta promessa. E Deus não é homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta. Portanto, todas as promessas de Deus serão cumpridas, são cumpridas no tempo e na história. Hoje nós somos concretização de uma promessa, e outras promessas contemplam o nosso futuro. Mas este é o Deus imutável que cumpre a sua palavra. Por amor do seu nome, por zelo ao seu próprio nome, Deus não falha. Deus cumprirá todas as suas promessas. Mas há um problema aqui. Há uma mudança. No versículo 3 ele diz: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ora, após a manifestação da lei de Deus e após a apresentação das prescrições da construção do tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus entre o povo, agora Deus diz a Moisés que ele não subirá com o povo. É por causa desta afirmação que Moisés quebranta o seu coração para pedir, suplicar, interceder pelo povo, para que o povo não continue a caminhada se Deus não estiver no meio deles. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Há uma reação, há uma preocupação, há uma resposta do povo de imediato. Mas este povo é aquele mesmo povo que mais à frente trará uma palavra de incredulidade ao relatório dos espias. Um povo que promove uma sedição, que se rebela contra Moisés, que se rebela contra Deus. Então nós não podemos nos impressionar com essa primeira decisão do povo. Mas eu fico pensando, meus queridos irmãos, que a despeito desta advertência, de que sendo povo de dura cerviz e que Deus não subirá em nosso meio porque Ele é fogo consumidor, existem muitas pessoas que vivem os seus dias como se Deus não existisse, despreocupados, completamente indiferentes, de que vivem diante de um Deus vivo, de um Deus santo, e que requererá de nós a prestação de contas da maneira pela qual nós conduzimos a nossa vida. Por isso que nesse período de ano, muitas pessoas estão revitalizando seus projetos, tomando suas decisões, vangloriando-se das conquistas passadas, almejando novos saltos, mas muitos não se lembram de Deus. É o que Tiago fala: amanhã nos colocaremos em tal cidade, faremos isto ou aquilo, e quando nós deveríamos dizer, se Deus quiser, mas nem isso nós falamos mais. É porque tanto faz para muitos com quem nós estamos caminhando e para onde nós estamos indo. Os homens acham que caminham sozinhos, senhores da sua própria vida, da sua própria existência. E alguns até
tomam de impacto, de início, uma reflexão, aquele final de dezembro para janeiro, em que o nosso coração é enternecido por aquele clima, por aquela esfera, aquele ambiente natalino, encontro, família, e nós ficamos com o coração amolecidos, e até paramos para refletir um pouco sobre o valor da existência humana, sobre as coisas espirituais, mas de repente nós retomamos a nossa rotina, a nossa busca pelo dinheiro, pelas posses, pelas posições, e mais uma vez esfriamos os nossos corações de uma reflexão tão séria. Então não nos deixemos impressionar por essa decisão do povo. Ela ainda não é definitiva. Diz o texto então, no versículo 12, a preocupação de Moisés a respeito dessa declaração de Deus. Dá-se a entender que a referência do anjo que iria à frente é a referência do próprio Cristo, do intercessor perante o povo. Mas quando Deus diz que não estaria permanentemente no meio do povo, pela presença no tabernáculo, aquele povo fica preocupado, e Moisés muito mais que eles. Então disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo. Foi para isso que Deus chamou Moisés. Em frente àquela sarça que ardia e não se consumia. O Deus que falou que não se esqueceu da aliança que fizera com seu povo, e que agora ouvia os seus gemidos, o seu sofrimento, e que levantara Moisés para ser o libertador, aquele que em nome do Eu Sou haveria de tirá-los das garras do inimigo, da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, e conduzi-los para uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida, inclusive já prometida anteriormente aos patriarcas. Moisés sabia da sua missão, de fazer subir este povo, porém não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. E então vem a intercessão de Moisés. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés repete no versículo 15 aquilo que nós já falamos: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E aqui há uma resposta a respeito desta preocupação de Moisés. Eu creio que essa é a resposta que consola o nosso coração, ao mesmo tempo que deve ser a resposta determinante, que governa os nossos passos, não somente pelo tempo que passou, mas este ano que se inicia, para que da mesma forma nós, à semelhança de Moisés, tenhamos em nosso coração a plena certeza de que nós não podemos continuar se Deus não estiver conosco. Não vale a pena, não haverá sucesso, não haverá vitória, não há perspectiva de futuro se Deus não estiver conosco. Então Moisés diz, por quê? Porque se Ele anda conosco, é a manifestação da graça de Deus entre nós. Somos o povo de Deus, e Moisés disse, olha, se não fores conosco, nós não podemos contemplar a tua graça, que fomos de fato contemplados pelo teu amor e tua misericórdia. Estamos desolados. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés precisava de uma confirmação concreta. Moisés precisava que o seu anseio fosse completamente respondido e o seu desassossego fosse calado. Rogo-te que me mostres a tua glória. Porque a presença de Deus entre nós é a manifestação da sua glória entre nós. Moisés já tivera experiências maravilhosas e poderosas com Deus, a ponto de vislumbrar a glória desse Deus eterno, do Deus imutável, do Deus da promessa, do Deus da aliança. E agora ele sabe, mais do que qualquer um, que não adianta avançar, não adianta qualquer passo sem a garantia de que Deus está conosco. E a garantia de que Deus está conosco é a nossa glória, é a manifestação da sua glória entre nós. E Deus então respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor.
Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, entirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A manifestação da glória de Deus entre os homens, que garante que Ele está conosco, é a manifestação da sua graça salvadora. Esta foi a manifestação de Deus a Moisés. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. E vem a manifestação da graça de Deus: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Esse é o texto que Paulo utiliza na sua carta aos Romanos para apresentar a graça de Deus que se manifesta diante de gregos, de ímpios, de gentios e também dos judeus. A manifestação da graça e da misericórdia de Deus de forma soberana e livre. Esta a glória que Deus manifesta a Moisés, o seu perdão, a sua benignidade, a sua bondade, a sua manifestação de um amor que é doado sem esperar nada em troca, de um amor que não pode ser recompensado. O povo acabara de denunciar o seu próprio pecado, entregando-se à idolatria, manifestando a natureza do seu ser. E é no meio deste contexto que Deus manifesta a sua glória por meio da sua graça salvadora, da manifestação da sua misericórdia. Ora, Moisés, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo, porque esse Deus tem a face gloriosa, imaculada, perfeita, santa. Ele é fogo consumidor. Quem subsistirá diante desse Deus? Quem permanecerá de pé diante dele? Eu ou você podemos permanecer de um Deus que é justo, diante de um Deus que é perfeitamente justo e santo? Olha para você diante do espelho e veja a sua própria essência, os seus pensamentos pecaminosos, as suas atitudes, as suas omissões. Ninguém poderia permanecer. Mas Deus esconde Moisés entre as fendas, entre a rocha. Muitos comentaristas aplicam esse texto para exatamente a maneira pela qual Cristo, que é a nossa rocha, nos esconde e nos apresenta diante da glória de Deus. Mas o fato é que neste momento, Deus manifesta a sua glória, a sua graça salvadora e misericordiosa. Então os versículos 34 até o 40 mostram um outro aspecto da mudança dessa oração intercessória de Moisés. No capítulo 34, versículo 6, Moisés em oração diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esta é a oração de adoração de Moisés. Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco. Porque este povo é povo de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Deus dissera: eu não subirei com este povo, porque este povo é povo de dura cerviz. Este povo não subsistirá na minha presença, porque eu sou santo. Moisés intercede, e agora a oração de Moisés é: Senhor, segue em nosso meio com este povo de dura cerviz. Por que Moisés faz essa oração? Porque ele contempla na glória de Deus a manifestação da sua graça. E no capítulo 40, chega a completar, então, mais uma vez, Moisés é chamado e convocado para a construção do tabernáculo. Capítulo 40 começa dizendo: depois disse o Senhor a Moisés: no 1º dia do 1º mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. O tabernáculo será construído. Deus continuará no meio do seu povo. E quando Deus continua no meio do seu povo, Deus manifesta a sua glória, a sua graça salvadora. E no versículo 34 diz:
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus continua no meio do seu povo. E esta é a maneira pela qual nós podemos ter plena segurança do futuro que nos aguarda. Se o Senhor não for comigo, não nos faça subir. Não adianta caminhar sem a presença de Deus, disse Moisés. Moisés tinha fatos, evidências concretas. Ao longo do livramento do Egito, no Mar Vermelho, na caminhada pelo deserto, de que só há verdadeiro sentido para viver se Deus estiver conosco. Mas o que dizem as Escrituras a respeito disso? Que podem trazer ao nosso tempo esta mesma petição, esta mesma convicção de que não adianta prosseguir se Deus não estiver conosco. Moisés morreu. Deus levantou a Josué, o seu sucessor. E a palavra de Deus a Josué, no capítulo 1 do seu livro, foram as seguintes, no versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus continuou no meio do seu povo. A promessa não foi feita somente a Moisés, foi feita a todo aquele que crê no Deus Salvador e Remidor. Mais à frente, no livro de Isaías, nós encontramos Isaías falando para Acais a respeito dos perigos que o rondavam. Mas Deus manda que Isaías dê um sinal a Acais. E o sinal que foi dado foi: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E porás nele o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Moisés, Josué, Isaías, o livro da lei, os profetas apontam para a manifestação da graça de Deus entre nós, da sua glória entre nós, Deus conosco. Por isso que o evangelista João disse: eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que significava o tabernáculo? A habitação de Deus entre nós. Se Deus não for conosco, não adianta caminhar. Mas Deus cumpre as suas promessas a Moisés, permanecendo entre o povo. O tabernáculo é construído para determinar, para ratificar as suas promessas, para dizer que este é o Deus que caminha no meio do seu povo e que essas promessas não falham. E é isso que faz o povo caminhar, enfrentar as lutas, até ver completada, concretizada a promessa da terra que os aguarda. E não somente por Moisés, mas a Josué, Isaías. Agora Deus manifesta o seu poder definitivamente entre nós, enviando o seu próprio Filho. Ele é a glória de Deus entre nós. Ele é o Emanuel, disse Mateus. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Este é o nome de Jesus, é Deus entre nós. E quando João fala que ele habita entre nós, é a mesma significação do tabernáculo, que significa a habitação de Deus entre os homens. Jesus Cristo é a prova cabal de que Deus permanece conosco. Ele é a sua glória, a manifestação da sua graça entre nós. E é isso que determina os nossos passos. E então nós nem precisamos mais repetir as palavras de Moisés em certo contexto, porque Deus nos deu a oportunidade, meus queridos irmãos, de contemplar a sua graça, a sua glória, não mais pelas costas, mas face a face, por meio de Cristo. Quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Quem vê a mim, vê o Pai. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vendo a sua glória, é glória como do unigênito do Pai. Quem vê a Jesus, vê a manifestação tremenda da glória de Deus entre nós. O que precisamos mais, senão Jesus? Que garantia precisamos mais nós, da promessa concretizada entre nós, na plenitude dos tempos? Deus enviou o seu Filho. Por isso que o autor de Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos fala por meio do Filho. E Ele é a expressão exata do seu ser, é a manifestação de Deus, da glória de Deus entre nós, Jesus Cristo.
Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que entender que nós não podemos subir, não podemos nos mover, se Cristo não estiver conosco. E Ele está. Não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus Emanuel continua marcando a nossa história, as nossas gerações, 1000 gerações que são beneficiadas pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela sua bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus, manifesta em Jesus Cristo. Gerações e gerações passarão, e todas elas poderão caminhar concretamente firmadas nessa promessa. Ele é Deus conosco, não nos abandonará. Por isso que nós podemos ter toda a segurança e tranquilidade, que o futuro que porventura se desenhe diante de nós, será resolvido pela fé, pela plena certeza de que Deus está conosco, e isso nos é suficiente, suficiente. Como será 2011? Eu não sei, 2012 muito menos, mas uma coisa eu sei: há um Deus entre nós que está conosco definitivamente, e Ele não nos abandonará. Portanto, com quem você anda? Em que direção você segue? Quais são seus planos, seus projetos para o ano que se inicia e para o tempo futuro que se inaugura? O que você vai fazer da sua vida? Como você conduzirá os seus passos? Que garantia você tem? Você precisa, então, compreender essa verdade e apresentar o seu coração diante de Deus, lembrando-se que o mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus hoje, Deus Santo, que não compactua com o pecado, não compactua com a idolatria, não compactua com a indiferença, com a obstinação, com a desobediência. Este Deus é santo, Deus que não isenta o culpado. Este é o mesmo Deus que habita entre nós e que julgará o povo com equidade e com justiça, retribuindo cada um conforme as suas obras. Há motivos de preocupação, sim, se você vive a sua vida sem esta plena convicção de que só vale a pena caminhar se você estiver com Deus, se Deus estiver conosco. Como será o seu ano? Eu quero, para mim, Cláudio Mota, repetir as palavras de Moisés: Senhor, não nos faça subir se o Senhor não estiver conosco. Não adianta. Não adianta. Mas eu tenho uma resposta. E ao mesmo tempo que eu falo isso, que não subirei sem que Ele seja conosco, isso quer dizer que eu vou subir, sim, vou caminhar, vou avançar em nome de Jesus. Mas é necessário que eu ande nos caminhos do Senhor. É necessário que eu esteja no centro da sua vontade. É necessário que as minhas atitudes, de fato, evidenciem aquilo que eu professo crer. Que a minha vida espelhe, de fato, essa dependência, esse temor, esta busca e interesse pelas coisas de Deus, pela santidade, pela piedade, pelo quebrantamento, pela humildade. É necessário que as minhas obras evidenciem essa convicção. Da mesma forma você. Então eu quero, neste ano de 2011, continuar caminhando com Deus. Porque fora deste caminho não há existência, não há vida, não há esperança, não há futuro. E se você ainda não está nesse caminho, não deixe para amanhã. Esse é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia da tua salvação. Não ouse dar nenhum passo sequer, se você não tem convicção de que Deus está com você. Não vá para lugar nenhum. Não se mova. Não saia do seu lugar. Mas para aqueles que caminham na dependência do Senhor, assim como Moisés teve as suas provas,
incontestáveis da manifestação da glória de Deus, confirmando de que estaria no meio do povo. O tabernáculo foi construído. Deus manifestou a sua glória a Moisés. Deus manifestou a sua glória entre o povo. Deus manifestou a sua glória a Josué, a Isaías. Deus manifestou a sua glória aos apóstolos. Cristo manifesta a glória de Deus entre nós. E nós hoje caminhamos pela fé nessa manifestação salvadora de Jesus entre nós. Mas as provas incontestáveis, as promessas não acabaram ainda. No capítulo 21 de Apocalipse, João antevê o momento em que todos aqueles que andaram com Deus serão reunidos definitivamente com Ele. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Moisés viu o tabernáculo sendo construído. O rosto de Moisés resplandeceu quando descia do monte ao falar com Deus. Moisés testemunhou a glória do Senhor enchendo aquele lugar, manifestando o seu poder entre aqueles homens. Da mesma forma, quando o templo foi construído, o templo de Salomão, significando a mesma coisa, Deus habita no meio do seu povo, a glória do Senhor encheu o templo. Mas a Bíblia fala que Deus voltará e encherá do mundo a sua glória, assim como as águas cobrem todo o mar. E, meus queridos irmãos, esta é a prova concreta de que Deus conosco permanece a promessa. Jesus é o Deus Emanuel. E Ele nos encaminha para este momento em que nós teremos por definitivo a prova final de que Deus habita no meio do seu povo. Eu quero caminhar nessa perspectiva. Eu quero caminhar olhando para esse local, olhando para o lugar da habitação de Deus, de um Deus que caminha comigo, do Deus Emanuel que está conosco. Que Deus assim nos abençoe. Que este ano seja um ano de muitos desafios. Que seja um ano de muita luta, de vitórias, em nome do Senhor, vitórias espirituais. Que seja um ano em que nós abracemos de fato a palavra de Deus, sabe, com responsabilidade, com compromisso, com interesse, com piedade, com santidade, que nós caminhemos pautados na fé que proclamamos e que proclamemos a fé que habita o nosso coração de que Deus está conosco e é isso que vale a nossa vida. Que este ano seja assim, ano de proclamação, ano de plenitude na presença de Deus, de avivamento, sabe, de Deus manifestando a sua glória entre nós por meio da palavra. Deus manifesta a sua glória por meio da sua palavra que está em nossas mãos, diante dos nossos olhos e que deve estar em nosso coração. Que venha 2011, anos e anos que virão à frente, não sei quantos, mas queremos caminhar pela promessa de que Deus está conosco e de que Ele fez habitação entre nós, até o dia que Ele voltará para buscar a sua igreja. E hoje à noite nós faremos isso, em memória de Jesus, anunciando a sua morte, até que Ele venha. Quando então veremos face a face, assim como Ele nos vê, nós poderemos vê-lo. E então aquele tempo não se findará. É por aí que eu vou caminhando. Que você também decida o seu rumo em nome de Jesus. Amém.